Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Demorei para aparecer por aqui, mas vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre metodologias ativas. A gente já descobriu o que é, mas a gente agora tem que saber como colocar em prática as metodologias ativas na nossa sala de aula, ok? Vamos lá. As metodologias ativas, como nós falamos no vídeo anterior, são abordagens educacionais que buscam envolver os alunos de forma mais ativa no processo de aprendizado, ou seja, o aluno vai fazer boa parte do que você gostaria, do objetivo que você gostaria de alcançar durante sua aula. Se você quer dar uma aula sobre ciclos naturais, por exemplo, ciclos da natureza, você pode abordar esse conteúdo, já fazendo com que o aluno traga uma parte do processo para dentro da sala de aula, né? Que ele já tem uma visão mais ampla sobre esse assunto e você vai aprofundar junto com ele dentro da sua sala de aula. A gente disse que a metodologia é ativa porque ela faz com que o aluno vá em busca desse conhecimento, ok? Então, vamos lá. As principais metodologias nós já vimos, né? Que tem várias formas várias técnicas que envolvem metodologias ativas, mas as principais delas são aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, ambas são muito parecidas, sala de aula invertida, aprendizagem cooperativa, método do caso, aprendizagem por descoberta, peer instruction, ou instrução de pares, aprendizagem baseada em jogos e design thinking, pensamento de design. Eu tentei traduzir um pouco essas daqui para vocês entenderem melhor como é que elas vão ser utilizadas em sala de aula. Vamos lá. A aprendizagem baseada em problemas, ela foca em alguns procedimentos. Trabalho em grupo, os problemas têm que estar relacionados ao mundo real, mas que mundo real é esse? O mundo real do seu aluno. Tem que trazer para a sala de aula a realidade em que o aluno está inserido. Não adianta eu pegar uma coisa lá do Alasca, por exemplo, ciclos naturais do Alasca. Claro, ele tem que conhecer, mas eu não vou trabalhar, aprofundar um conteúdo sobre o Alasca quando eu estou num clima quente, como é o do Brasil, né? Nos ciclos naturais do Brasil. Os problemas do mundo real, porém, esse mundo a gente começa pelo mundo do aluno, que está no entorno do aluno, para expandir, certo? Para expandir. Foca também na colaboração. O aluno ele tem que estudar e colaborar com os outros que estão estudando aquele mesmo tema que ele. Eu vou aprofundar um pouquinho isso. E também ele se baseia em pesquisa, como eu disse. A gente vai dar o tema, né, para que o aluno pesquise sobre ele. Vamos lá para ver mais um pouco na prática como é que isso acontece. Você pode o quê? Levar alguns temas do cotidiano para que os alunos votem, ou seja, eles decidem, dentro do tema geral que você quer trabalhar, você escolhe subtemas, e esses subtemas os alunos definem um para trabalhar com ele. Formam-se as equipes, e aí a formação das equipes fica ao critério do professor. Eu prefiro que as equipes sejam formadas pela vontade dos alunos, eles se juntam com quem eles têm mais afinidade, ou que um que sabe um pouco mais ajude aquele que está em processo ainda de desenvolvimento de aprendizagem, no caso das séries iniciais. E depois que eles fazem todas as pesquisas, aí você orienta as pesquisas, você pode levar o material de pesquisa depois dos temas votados para a sala de aula,
né? Você pode levar para criança menor, você pode levar em forma de imagens. Então, depois que você sabe qual é o assunto de interesse da turma, você leva o tema que você vai trabalhar. Quando for os maiores, você pode deixar com que eles mesmos trabalhem com o tema e eles mesmos vão atrás do aprofundamento. Mas com turmas menores, que é o nosso foco aqui, do ensino do primeiro ano ao quinto ano, você pode, no primeiro ano, por exemplo, você pode trazer imagens relacionadas ao tema para que as equipes trabalhem. E aí, depois, no final de tudo, eles vão apresentar oralmente tudo aquilo que eles descobriram em relação àquele problema que foi apresentado para eles, ok? Por exemplo, para uma turma do primeiro ano, você pode trabalhar a alimentação, que é uma coisa que acontece muito na sala de aula, dos alunos comerem muita pipoca, muito refrigerante. Então, você pode trabalhar uma alimentação mais saudável, trazer subtemas dentro desse estudo da alimentação e os alunos apresentarem o que eles aprenderam oralmente numa data estipulada por você, ok? É uma forma de trabalhar um problema da vida real das crianças. Vamos lá. Aprendizagem baseada em projetos. Como eu disse a vocês, é bem parecido com a aprendizagem baseada em problemas. Só que, no caso aí, ela pode ter uma extensão maior de tempo, né? Porque um projeto a gente não faz numa única aula ou em 2 aulas. A gente pega um tempo maior para que ele seja produzido, para que ele seja apresentado e tal. Algumas diretrizes. Projetos tangíveis, questões relevantes. Relevantes para quem? Para o professor, relacionado ao conteúdo que ele quer trabalhar, e principalmente para o aluno, para que o aluno tenha prazer em trabalhar esse conteúdo. Requer habilidades de pesquisa, então não é uma metodologia ativa que dê para você trabalhar com facilidade com as crianças de ensino fundamental menor, né? E finaliza com planejamento e apresentação. Os alunos planejam direitinho o que eles vão apresentar e trabalham esses projetos durante o tempo estipulado pelo professor. Vamos ver na prática. Na prática, o que é que a gente tem? Projetos coerentes. Por que coerentes? Porque eles estão ali no entorno do aluno, estão voltados para o aluno. Então, um projeto fundamentado naquilo que o aluno quer estudar, que ele precisa estudar naquela matéria. Vejam bem, ele precisa estudar aquele conteúdo, mas a forma que ele vai estudar aquele conteúdo pode ser definida por ele. Então, o projeto permite que ele, por exemplo, faça uma música sobre matemática, sobre multiplicação, por exemplo. Ele pode desenvolver o projeto dentro do tema da forma que ele se sinta mais capaz, né? Aqui o que a gente quer é que ele seja realmente o ativo da aprendizagem, que ele se sinta capaz de realizar a aprendizagem, né? No final é isso que a gente quer, nosso objetivo. Propõe também formação de equipes, eles sempre podem trabalhar em equipes, é muito importante esse trabalho em equipe, principalmente nos dias atuais, quando a gente trabalha muito a parte socioemocional do aluno. Requer pesquisa, como eu falei, tem que ter habilidade em pesquisar? Tem, porque aí a criança ou o adolescente, ele vai entrar na internet, ou ele vai numa biblioteca, se é que alguém vai em biblioteca ainda hoje em dia, e ele vai buscar aquele conteúdo. Ele vai se aprofundar naquele conteúdo. E também, ao final, requer uma apresentação oral dos resultados. Por isso que eu disse que é muito parecida com a pedagogia, desculpe, gente, com a aprendizagem baseada em problemas. A próxima metodologia é sala de aula invertida. A sala de aula invertida
o nome já diz, né? Inverteu. Então a sala foi para outro lugar. Mas que outro lugar foi esse? Foi para a casa. É um trabalho de casa, né? Trabalho em casa. Dentro da sala de aula, a gente debate aquilo que ele trabalhou em casa, retira as dúvidas e com isso a gente espera, nosso objetivo final é que ele ganhe conhecimento, né? Como isso acontece na prática? Na prática é aquilo que eu falei para vocês, escolhe um assunto que você vai trabalhar. Você não vai tocar nesse assunto na sala de aula, você só vai dar o nome dele. Ó, eu vou trabalhar sobre imanência e transcendência, ensino religioso, por exemplo. Então vamos descobrir o que é imanência e transcendência. Não vou falar para vocês o que é, a gente vai descobrir, vocês vão descobrir primeiro que eu e trazer para mim as respostas. Então ele leva essa sugestão, né, para casa. Em casa ele faz a pesquisa. Quando volta para a escola, aí sim a gente faz uma roda de conversa, uma retirada de dúvidas e você no final pode dar a sua aula expositiva sobre aquele tema e aprofundá-lo dentro de sala de aula. A sala de aula invertida foi muito usada durante o período da pandemia e é uma prática que faz com que o aluno tenha mais contato, né, com o tema, com a curiosidade, que ele fique mais curioso em relação ao tema. A próxima é a aprendizagem cooperativa. O nome já diz, cooperativa envolve trabalho em grupo, colaboração, responsabilidades múltiplas e comunicação eficaz. A gente sabe que se a gente trabalha em equipe, em grupos, e a gente não tem uma boa comunicação, a coisa não flui, ela não acontece. Então, a metodologia ativa, o objetivo final dessa metodologia ativa, da aprendizagem cooperativa, é justamente esse: levar o aluno a trabalhar em grupo de forma cooperativa, com muitas responsabilidades, você vê aí múltiplas responsabilidades, mas sempre um cooperando com o outro através de uma comunicação eficaz, uma comunicação clara. Vamos ver na prática como é que a gente faz isso. Veja, bem simples. Como o nome já diz, cooperando, né? Eles vão cooperar. E na prática isso acontece através da troca de experiências. Eu trouxe o trabalho em grupo sobre, deixa eu ver, um outro tema, patrimônio histórico, material e imaterial. Então, vamos sentar em grupo e vamos descobrir o que é que você já conhece sobre esse tema. Então, eles vão trocar experiências entre si. Quem conhece mais, quem já ouviu falar, quem nunca ouviu falar. Você pode fazer uma pré-seleção de materiais, e aí eu volto naquela questão. Não faz só de leitura, gente, para a criança poder participar também, para quem não sabe ler também poder participar. E a gente sabe que a gente tem um problema enorme de analfabetismo funcional do 6º ano em diante. Então, traz material também que a criança possa ler, que o adolescente possa ter contato visualmente, né? Então, trabalha vídeo, trabalha imagens, coisas que eles não se sintam podados daquele conhecimento porque ele não sabe ler direito, ou ele não vai se apresentar para o colega porque ele não sabe ler direito. Então, quando você dá essa possibilidade de trabalhar com várias coisas, e aqui música é muito bom também para isso, porque às vezes ele conhece a música, então quando você toca, ele entende o assunto. Então, trabalha com isso, investe nisso, para que as crianças possam trocar de experiências, dizendo, poxa, eu estou aqui e eu sei o que o professor está falando, eu sei esse assunto, eu moro próximo a um patrimônio histórico, por exemplo, ou eu conheço, eu já fui em tal lugar, viajei com a minha mãe e visitei um patrimônio histórico, entendeu? Coisas que lendo ele teria dificuldade, mas vendo ou ouvindo ou
observando uma imagem, ele ficaria mais à vontade. No próximo, nós temos o método do caso. Estudo de casos reais, pensamento crítico, problemas complexos, decisões embasadas. Aqui, sabe o que eu vejo? Eu vejo um júri simulado. É uma prática que eu gosto muito de trabalhar. Trabalho com minhas crianças com o júri simulado. E é bem interessante que a gente consegue mediar conflitos, né? Mediar conflitos. O estudo de caso, ele faz isso. Você pega até um caso da sala de aula mesmo que você está com problema, como indisciplina, né? O aluno não traz o material pronto, o aluno não tem material para trabalhar, vem para a escola, vem sem nada. Então, pega um caso desse, um caso real, e trabalha. E para os alunos maiores, dá para trabalhar também outras questões, né? Questões que da adolescência deles, essas coisas, dos adultos, os problemas relacionados à vida adulta, financeiro principalmente. É uma metodologia bem legal para trabalhar com essa faixa etária maior e que dá para a gente ver essas possibilidades. Lá que falei. É o método de caso, que na prática a gente escolhe um caso real e trabalha com a técnica de júri simulado, porque eles vão ter que defender, acusar e, no fim, chegar a um veredicto. Né? É bem interessante. E dá para fazer com criança também. Tranquilo. Vamos lá. Aprendizagem por descoberta. A aprendizagem por descoberta, ela envolve investigação por conta própria, formulação de hipóteses e conclusões, curiosidades e autonomia. Então, vejam, a criança, ou o adulto, ou o adolescente, ele quem vai descobrir, ele quem vai investigar, certo? É bem parecido com aquela questão da gente dar um tema e deixar que ele se aventure pelo aquele tema. Ele tem essa autonomia, ele vai demonstrar curiosidade. O aluno vai ser guiado, mas não obrigado, entendeu? É uma aprendizagem que ele mesmo vai descobrindo. Pô, esse tema, eu gosto dele, eu quero saber mais sobre ele. Então, professora, a senhora me permite estudar mais um pouco sobre isso? Qual o tema que eu tratei na sala de aula que meus alunos gostariam de trabalhar mais? É ele quem vai decidir, entende? Vamos lá para a prática. O aluno decide o que gostaria de descobrir e compartilha as informações com os colegas. Por exemplo, a gente dá aula todos os dias, e às vezes tem algum assunto que ficou naquela cabeça do menino e ele diz, não tem uma oportunidade de voltar nesse assunto, porque a professora já passou por ele. É uma boa chance da gente abrir o espaço para o debate e perguntar ao aluno o que ele gostaria de descobrir. E aí vocês vão ter N coisas que eles vão dizer, eu queria saber um pouco mais sobre isso, eu queria saber um pouco mais sobre tal ícone, celebridade e tal, e deixa eles à vontade para se aprofundar no tema. No final, eles podem entregar uma redação, uma análise crítica, aí é o professor quem define, ou compartilhar a prática oralmente em sala de aula, o que foi que ele descobriu, né? Só que tem que ser um tema que ele goste, porque é ele quem vai mergulhar nesse mundo. Então, deixa eles à vontade para descobrirem o que é que eles querem compartilhar, quais são as informações que eles querem compartilhar. Peer instruction. Bom, aqui nós temos discussão de conceitos, participação de pequenos grupos, o nome já diz, né? Instrução entre pares,
construção coletiva e conhecimento. Aqui eu trabalharia com duplas, certo? Eu trabalharia com duplas. Porque quando ele diz pequenos grupos, a gente pode imaginar 3, 4, mas eu trabalharia com duplas. Vamos ver o que é que a gente pode fazer de prático com essa metodologia. Diversos materiais sobre o tema a ser estudado, diagnóstico em pares, exposições dos conhecimentos e elabora um novo diagnóstico. Então, assim, pode ser um tema que eles já estudaram e os materiais você dispõe para eles. Eles fazem um diagnóstico inicial desse tema, se aprofundam nesse tema, expõem, né? Elabora uma exposição relacionada àquilo que ele se aprofundou e dali ele forma um novo diagnóstico. Será que ele vai ficar com a mesma opinião que ele tinha antes, ou até os colegas, ou ele vai mudar a opinião que ele tinha a partir da pesquisa que ele realizou, né? É mais uma metodologia para a faixa etária de adolescentes e adultos. Aprendizagem baseada em jogos. O nome já diz, é jogar. Engajamento dos alunos, competição amigável, resolução de problemas, tomadas de decisões. Então, é aquele nosso jogo que a gente faz com as nossas intenções pedagógicas, né? E que a gente vê na prática que eles se engajam, que eles brincam, que eles gostam, que se eles pudessem repetiam todo dia. Só que vai envolver aí várias coisas, né, que melhora o dia a dia dentro de uma sala de aula. Aí tá, o que eu falei. Na prática são aprendizagem baseada em jogos, são jogos com objetivos pedagógicos e aprendizagem divertida. Então, sempre que tiver uma chance de apresentar conteúdo através de jogos, não vacilem, façam. É muito bom. Até a gente gosta. Design Thinking. Bom, no Design Thinking a gente tem problemas complexos, processo criativo, processo interativo e aprendizagem focada nos usuários. O que será que é isso, Luciana? Vamos ver como é que a gente faz? Você vê que a gente aqui foi para os problemas com complexidade, né? Mas dentro desse problema com complexidade, a gente procura chegar através de um processo criativo, interativo e que quem está ali aprendendo esteja mais voltado para os usuários. Na prática, é uma aprendizagem que culmina com um produto final, os chamados mapas mentais. Como a gente sabe, os mapas mentais são apresentações, né, em slide, o Canva faz também, que a gente faz, o PowerPoint também, que a gente faz as ideias a partir de um tema com imagens, com palavras. Então, assim, é uma coisa mais voltada à tecnologia, ao uso da tecnologia em sala de aula, certo? O produto final geralmente é um produto tecnológico, mas não impede que você faça ele de uma forma mais rudimentar. Por exemplo, eu posso levar um tema poluição, e aí eu levo várias imagens, várias palavras, para que meus alunos formem aquele cartaz bem grande e colem na parede da sala as ideias que eles têm de poluição, do que pode ser feito e tal. E aí eu dou minha aula em cima daquelas ideias que eles construíram, certo? O interessante é que sempre, em todas essas metodologias que eu apresentei para vocês, é o aluno quem está no centro no sentido de fazer sozinho, Luciana? Não. Fazer sozinho, não. Fazer com orientação. O professor ele está ali sempre orientando, né? Buscando
meios de que o aluno venha até o tema que ele quer trabalhar. Tem uma intenção sempre pedagógica nas metodologias ativas. Então, é usar com consciência, saber o que pode ser usado com determinada faixa etária, que dá, o que não dá, ter a ideia e colocar ela em prática, certo? Deixando que os alunos mostrem que eles são capazes e que eles conseguem avançar, descobrindo a sua própria forma de aprender, ok? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês. Caso tenham alguma pergunta para a gente fazer um outro vídeo sobre esse tema, vocês vão me encontrar aí nesse Instagram e também no e-mail que eu deixei aí para vocês. Tchau, espero que tenham gostado e até a próxima.